Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre o Manual Prático do Mestre de Obras. Vamos tratar agora sobre os serviços preliminares e gerais, que englobam memorial descritivo, instalações provisórias, máquinas e ferramentas, limpeza da obra, segurança e higiene dos operários. O memorial descritivo é um documento que contém os detalhes de como a obra será realizada. Fala sobre a fundação, sobre a impermeabilização, instalações elétricas, hidráulicas, pisos, cerâmicas, as pinturas, os vidros, as instalações gerais, dá detalhes de como toda a obra será realizada. Ela também tem a função de dar compreensão acerca do projeto que está de posse do mestre de obra. Ele detalha o projeto. Assim, muitas informações que não cabem no projeto, no desenho arquitetônico, no desenho de engenharia, esses detalhes vão estar no memorial descritivo. Pode ser a bitola de ferro, pode ser a espessura dos fios. Enfim, são diversas informações que vão detalhar o projeto. Então, às vezes no projeto, as medidas estão em escalas ou em cotas. Por exemplo, 1 centímetro equivale a 1 metro. E às vezes essa escala não bate com a cota. A cota ela coloca a medida mesmo em metros, sem fazer a intermediação da escala. No caso aqui, o memorial pode dizer segue-se a escala ou segue-se a cota. Vejam nesse exemplo de planta em que a escala está 1/50. Quer dizer que se colocarmos uma régua aqui aonde dá 1 centímetro, aí nós multiplicamos esse 1 centímetro por 50. Se dá 10 centímetros, multiplicamos 10 centímetros por 50. Vai dar 500 centímetros ou 5 metros. Na escala por cotas, já sai a medida final em metros. Então, daqui até aqui, dessa parede até essa parede, dá 3 metros. Desse ponto a esse ponto, dá 5 metros. Já é a medida final. Ela fica muito mais fácil para o mestre de obras ver. Mas é bom conhecer os dois. E dependendo do engenheiro, trabalha com um ou com outro. Não são todos os engenheiros que entregam um memorial descritivo. Muitas vezes o mestre de obras pega uma planta e ele mesmo desenvolve. Aí no decorrer da obra vai perguntando o que será feito. Mas o correto é que se entregue junto com a planta o memorial descritivo, para evitar erros na execução do projeto. Bom, temos ainda a questão da documentação e a vigilância. É sempre bom que fique na obra um guarda, geralmente alguma pessoa que não tem casa, não tem família, ou vem de outra cidade e acaba dormindo na própria obra. Então os documentos relativos à obra devem ficar no canteiro de obras, tais como alvarás, certidões e licenças. São documentos exigidos pela prefeitura, pelo CREA. Se não tiver esse documento, a obra pode ser embargada e ainda o construtor levar multa. Então esses documentos devem sempre estar presentes na obra, para quando chegar a fiscalização. Vamos entrar agora nas instalações provisórias. Essas instalações, como o próprio nome já diz, elas são provisórias, não são definitivas. Então, quando você vai iniciar uma obra, você tem que fazer a ligação de água, tem que fazer uma ligação de luz para tocar a bitorneira, tem que construir o barracão. O barracão é o lugar onde serão colocadas
os materiais. E às vezes onde o trabalhador que é de fora, que não tem família, não tem uma residência, ele vai ficar ali. É uma construção simples, que no futuro vai ser derrubada, mas necessária. Vejam que tem lugar para colocar vários sacos de cimento, carrinhos, ferramentas como enxadas, pás. Nesse caso aqui foi feito um alojamento para o pessoal que vem de fora, pessoal que vem de outras cidades, ou que acaba ficando ali pela obra mesmo, né? O Ministério do Trabalho anda bastante de gente nessas fiscalizações, para que seja um lugar asseado, que as pessoas tenham condições de viver ali, ainda que por um tempo pequeno. É necessário fazer também um banheiro, e a Secretaria do Meio Ambiente geralmente fiscaliza bastante isso daí. Eles querem que no final essas fossas provisórias sejam esgotadas com o do limpa-fossa. Geralmente esses banheiros com fossa local é feito onde o município não tem saneamento básico. Com relação às ferramentas, depende muito do contrato que é feito, do acordo feito entre o mestre de obras e a contratante, né? Mas geralmente as empresas elas fornecem todo o material. O pedreiro vem só para trabalhar mesmo e é fornecido colher, linha, algumas ferramentas básicas. Mas quando o serviço é contratado diretamente com quem faz, em pequenas obras, pequenas empresas, geralmente o mestre de obra ele já tem as suas ferramentas. E isso é uma boa indicação, porque quando o mestre não consegue nem comprar suas ferramentas, é sinal que ele não está trabalhando muito, talvez não tenha um bom serviço, seu serviço não é muito valorizado. Então é uma forma de escolher o mestre de obras, olhar as ferramentas que ele tem. De uma forma geral, as ferramentas de uso pessoal é do próprio pedreiro, do mestre de obras. Aí vem os maquinários maiores são fornecidos pelo contratante, pela empresa. Então, como por exemplo a betoneira, carrinhos de mão, algumas furadeiras de maior potência, enfim. Limpeza permanente da obra. A obra, o mestre de obra, aliás, se conhece pela sua limpeza e organização. Veja aqui um caso de desperdício de material. Essa massa que está aqui no chão deveria estar sendo recolhida e reaproveitada, que ela ainda está úmida. Dá para ser aproveitada no reboco que está sendo feito logo em cima. Vejam também os materiais espalhados. Fica difícil até caminhar por aqui sem tropeçar, sem se machucar. Então voltamos àquela questão das madeiras expostas ao sol, todas desorganizadas, uma em cima da outra, rachadas, ressecadas, material sendo destruído, se consumindo pela falta de organização. Aqui aquelas mesmas tábuas estão arrumadas, já estão perdendo aquelas envergaduras, se acertando, né? Em condições de serem usadas. É importante que as madeiras estejam sempre uma em cima da outra para evitar o seu empenamento, para manter a própria umidade da madeira. Segurança e higiene dos operários. A pessoa que contrata a obra, ela tem que fornecer também todos os equipamentos para garantir a segurança e higiene dos operários. É onde entra aqueles EPIs que nós vimos lá atrás.
Vamos entrar agora na infraestrutura. A infraestrutura refere-se a tudo que está debaixo da casa, de um prédio. Então vai desde de mexer a terra até o alicerce, o baldrame, a placa de radier. Então quando a gente compra um terreno, geralmente ele está sujo, está em declive. E aí é necessário fazer um trabalho em cima desse terreno. Inicialmente nós temos que chamar um topógrafo, geralmente alguém da prefeitura, que vem e marca os terrenos, a divisa, para não dar problema com os vizinhos. Muitas construções são feitas dentro do terreno de outras pessoas. Notem que tem uma marcação com um círculo e do lado tem outras marcações que se referem ao meio, ao buraco e ao tijolo. São três marcações que tem aqui. Aqui foi feito pelo topógrafo. Às vezes é necessário até fazer aterro para nivelar o terreno. Feito capina. Aqui o trator ele está fazendo todo o trabalho, então passou da fase da capina, que ele já faz tudo. Mas geralmente você tem que dar uma limpeza no terreno, preparar. Então essa limpeza refere-se à capina, roçada, destocamento. Às vezes tem árvore ali, você tem que arrancar se a árvore está no lugar onde vai ficar o imóvel, se não vai haver perigo depois de desabar em cima da casa. Às vezes é feito queima, retirada de tocos, retirada de tocos. Algumas árvores necessitam autorização para ser retiradas. E toda obra tem que ter um lugar onde vai ser colocado o entulho. Já tem que estar planejado aí onde vai sair o entulho, onde vai ser colocado para depois ser levado embora. Algumas secretarias do meio ambiente já quer que esteja no projeto aonde vai ser colocado esse entulho. E depois, na hora da liberação do alvará, na liberação pela Secretaria do Meio Ambiente, é feito um cálculo para ver o tanto que saiu de entulho daquela obra e para onde foi. Cada vez mais está havendo um controle do que se chama de metralha e outras substâncias. A terraplanagem, como a gente viu, ela é a nivelação do terreno ali. Geralmente precisa de um trator para fazer isso, dependendo da obra. Às vezes se faz um baldrame, levanta uns tijolos e depois preenche com terra ali. Existem casos em que o declive do terreno é muito acentuado, então precisa se colocar aterros. Esses aterros não é qualquer tipo de terra, são terras mais argilosas e dependendo desse declive tem que ser feito mesmo com trator. De um modo geral, se coloca 20 centímetros dessa terra de primeira qualidade e vai se compactando. Sempre camadas finas, para que sejam bem compactadas e não venha depois a ocasionar rachaduras nas construções, né? Também é possível alugar alguns equipamentos compactadores. Existem várias empresas que alugam por dia esses equipamentos. Em alguns casos são feitos taludes, que são uns declives de terra, e coloca a grama por cima para evitar a erosão. A base do prédio é onde começa o pé direito, a parte inferior do pé direito. Então tem casas aí que tem 2,70 m, 2,80 m de pé direito, 3 metros. Então é a base de onde se começa.
E esse pé direito, essa base do pé direito, ela tem uma técnica, não é de qualquer jeito que se faz. Aqui no exemplo eu coloquei uma altura de 45 centímetros do pé do meio fio, no ponto mais alto, considerando o limite do terreno. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vê, se o teu terreno tem declive, você vai na parte mais alta, na divisa do muro, marca o pé da guia e dali você sobe 45 centímetros. E aqui embaixo tem a justificativa dessa medida. Então essa medida refere-se ao ponto mais alto do chão. Então estamos considerando aqui, para essa elevação de 45 centímetros, um terreno de 20 metros, onde é dado 1 centímetro de queda por metro do desnível, né? A altura do meio fio 15 centímetros, a queda da calçada 4 centímetros, que geralmente são 2%, então uma calçada de 2 metros, dando 2% de queda, dá 4 centímetros. E o início da obra acima do ponto mais alto, 6 centímetros, para evitar que chova e entre a água dentro da residência. Então, somando A mais B mais C mais D, nós temos 15, mais 4 da queda, mais 20 do desnível, e mais 6 do ponto mais alto, que dá 45 centímetros. Então essa é a base da casa, da residência, do prédio. A partir daí é que vão subir as paredes. Então aqui no desenho nós podemos ver 1% de queda, 20 centímetros do terreno. No caso de um terreno de 20 metros de fundo, né? Dá 20 centímetros de queda. Mais 15 centímetros da sarjeta com a guia. Aí numa calçada de 2 metros, damos 2% de queda, que é os 4 centímetros. Aqui. Esse aqui é o ponto mais alto. Daqui para cima que sobe a parede. Então a somatória deu 45 centímetros. Da base até essa altura aqui, ó. 45 centímetros. Veja aqui que também tem os 6 centímetros, que fica acima do ponto da queda. Então daqui até aqui soma-se mais 6 centímetros e aí dá a altura da fundação, da altura da fundação. Vamos agora tratar dos serviços iniciais. Canteiro de obras. A instalação do canteiro de obras compreende a racionalização de onde serão colocados todos os componentes, como o barracão, a bancada do armador, formas, betoneira, areia, pedra, ferro, materiais, entulho, etc. Nós já começamos a falar do entulho quando tratávamos da limpeza do terreno. A rigor dá para ficar maluco em se planejar onde que vai colocar tanta coisa, porque geralmente se precisa 2 tipos de areia, 2 tipos de pedra. Cada local de areia ocupa mais ou menos 4 metros, então 2 tipos de areia e 2 de pedra já sairia 16 metros na frente do lote. Aí tem o lugar do entulho, da betoneira, que não pode ficar na calçada, que a Secretaria do Meio Ambiente cria problemas. Então tem algumas cidades que instituíram terrenos de 10 por 20 e depois ficam cobrando de quem está construindo que tudo seja colocado dentro do terreno. Ou seja, querem que o construtor desafie as leis da física, que seja colocada várias coisas no mesmo lugar, e nós sabemos que isso não é possível.
Então, o pequeno construtor, aquele que constrói num terreno pequeno, se não tem um terreno vazio do lado, pode ter problemas. Às vezes fiscais mesmo do meio ambiente sabem disso e vão lá perturbar só para arrancar dinheiro mesmo, né? Isso aí a gente sabe que acontece direto. A betoneira. A betoneira ela deve estar sobre um abrigo, tanto para a segurança do equipamento como dos trabalhadores, e isso pode dar problema numa fiscalização. Aí voltamos à confecção do barracão, que já tratamos ali atrás, e agora ele apareceu de novo aqui. Então aqui tem um modelo que prevê a dependência de onde será guardado o material, o quarto onde dorme algum funcionário, o banheiro, a pia externa. O pessoal geralmente traz de casa marmita ou precisa lavar alguma coisa, faz um lanche à tarde, um lanche de manhã, aí precisa desse espaço para ser utilizado pelas pessoas que estão trabalhando na obra. E aí vai ficando pior, né? Porque às vezes o local é pequeno e você tem que enfiar tudo isso ali dentro. E isso não é o local da casa ainda, onde vai ser construída a casa. Então nesse caso, aqui temos um quarto em que foi colocado 3 beliches, feito com o próprio material da obra e com madeirite. Esse lugar geralmente tem que ter ventilação, conforme for a fiscalização. Tem alguns lugares que exigem até que coloque azulejo, né? Mas pelo menos passar um cal ali onde não for possível, onde a fiscalização não for tão intensa, para não ficar acumulando bicho. Tem que ser bem ventilado também, que tem gente morando ali dentro, precisa respirar, né? Aí sempre que possível é bom deixar uma geladeira, um fogão ali, o pessoal fazer alguma coisa. O banheiro tem que ter o vaso sanitário e o chuveiro. O pessoal chega final do expediente, vai tomar um banho para pegar um ônibus, para não entrar fedido. Precisa de um lugar ali para fazer sua higiene pessoal. E aqui aparece de novo a questão da fossa. Deve ser feito com muito cuidado para que algum carrinho ou uma pessoa passar por cima não caia todo mundo lá. Depósito para materiais, pia, as portas do banheiro pode ser feita de madeirite. Agora as portas onde você coloca os materiais já tem que ser um pouco mais reforçada. Vamos tratar agora da argamassa. Existe uma medida para cada tipo de argamassa. E essa medida ela tem por base geralmente o cimento, a areia, às vezes o cal, mais algum agregado. Então, para evitar que ela saia da medida em que dê a força necessária para cada coisa, existe uma norma da ABNT que especifica o volume de concreto, de argamassa a ser feito de forma que atinja aquele padrão. Então alguns construtores gostam de fazer aquelas maceiras enormes e fica aquele monte de massa, passa algum tempo, ele perde o efeito e continuam utilizando do mesmo jeito. Aí acontece aquele esfarelamento nas paredes que a gente vê. Entre outros motivos, esse é um deles. Quando o cimento já perdeu a sua capacidade de coesão e é aplicado mesmo assim. Então fica somente a areia pura ali. O cimento já perdeu a sua utilidade. Então, para ajudar a ficar tudo correto dentro das normas, é bom fazer uma caixa de medida. Ela vai servir de parâmetro para tudo que for sendo feito. Mesmo que depois você use ela, por exemplo, para medir um carrinho,
Ah, um carrinho é uma caixa e meia. E aí vocês podem fazer o seu parâmetro interno, mas tem que ter a caixa de medida como ponto de partida. E essa caixa é uma caixa simples de ser feita. Ela pode ser feita na obra, pode ser feita com madeira compensado, com pedaços de tábua. Aí vai depender do uso que for feito. Se for um uso contínuo, é melhor que seja de tábuas, né? Alguma coisa mais reforçada. Ou pode ser feito de compensado, mas aí tem que fazer mais travas, né, para ela não abrir. Então aqui nós indicamos uma referência volumétrica de um saco de cimento, que corresponde ao volume de 35.000 centímetros cúbicos, ou 0,035 metros cúbicos, através das medidas 20 por 50 por 35. Isso corresponde a 35 litros, ou um saco de cimento. Aqui temos a figura ilustrando essa padiola. Não vamos confundir padiola com pá, com aquela pá que usa para misturar, para pegar areia. A padiola é um elemento de medida, é essa caixa aqui. Então ela tem 20 centímetros de altura e na base dela ela tem 50 centímetros por 35. E aí precisa ser feito um cabo para que ela possa ser pega, né, por duas pessoas. Então todas as medidas que forem dadas mais à frente será tomado por base a padiola, essa caixa volumétrica. Vamos tratar agora da maceira. A maceira não é todo mundo que gosta de fazer, não. Às vezes o pessoal tem preguiça de fazer, mas é a primeira coisa que tem que ser feita. Você fez a caixa, tem que fazer a maceira, porque senão vira aquela lambança, né? Ela fica, o concreto, a argamassa é feita sem um limite de contenção, aí começa a escorrer para tudo quanto é canto. Tem gente que faz isso no meio da rua, aí fica aquelas crostas, né? Então tem que fazer a maceira para evitar isso. Inclusive sai muito daqueles caldos do cimento, que era para estar nas paredes, era para estar nas colunas, nas vigas, e aquilo lá vai embora pela guia, vai embora, né? Aí é desperdício, é prejuízo. Algumas maceiras elas já vêm prontas, podem ser compradas, são de plástico, de metais, e pode ser feito na obra também, com um pedaço de madeira, 4 pedaços de madeira, ou pode se fazer com tijolo de 8 furos. Eu recomendo até que se faça com tijolo de 8 furos, porque é mais resistente. Uma obra geralmente demora pode demorar uns 4, 5 meses. Ele dura todo o tempo, vai contendo os agregados, o cimento ali, acaba sendo bom no final das contas, né? A gente sente no bolso. Agora nós vamos tratar das argamassas de cimento, areia. Quando é feito na maceira, inicialmente se coloca a areia por baixo, né, e coloca-se então os agregados por cima. Então faz aquele um monte de areia, parece meio cônico. Aí geralmente o pessoal abre o cimento, joga por cima e vai misturando a areia, o cimento, se for o caso o cal também. E quando tiver pedra, a pedra é por último que coloca, né? Agora, quando é feito na bitoneira, tem uma ciência, não é de qualquer jeito não. Então a primeira coisa, coloca a areia na bitoneira, ela está rodando ali, né? Aí adiciona a água, aí por último põe o cimento, a cal e outros materiais, se for o caso, né? E no final das contas adiciona o resto da água. Essa é uma técnica de engenharia. Quem elaborou isso fez cálculos, fez testes e entende que desse jeito fica melhor misturada, fica mais homogênea a mistura. Então durante todo o tempo
a betoneira fica girando. E ela tem que ficar girando por no mínimo 3 minutos depois que já colocou todos os ingredientes. Então, depois que já fez a massa lá da betoneira, ela tem um tempo que precisa ser utilizada. Quando ela começa a querer ficar dura, aí ela já perde as suas características. Aí já não dá mais para utilizar. Então tem que mexer ela com outra massa nova, em cimento, né, para aproveitar os agregados ali, porque o cimento daquela massa já se perdeu. E a areia, ela é utilizada a sua grossura conforme o que for ser utilizado. Mais à frente, quando formos tratar dos revestimentos, a gente vai ver que no reboco utiliza-se uma areia mais fina. Quando for se tratar de concreto, aí já utiliza-se uma areia mais grossa, né? Mas aqui nós estamos tratando da argamassa. Então aqui no manual prático do mestre de obras nós temos umas tabelas que têm sido utilizadas pelos construtores, pelos mestres de obra. Então o chapisco ele é usado a medida 1/3. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai se usar uma padiola ou um saco de cimento por 3 de areia. No caso do emboço com aditivo, vai utilizar um saco de cimento por 6 medidas de areia. Aí vai o aditivo plastificante. Esse aí é usado no reboco. Esse aditivo ele tem as características de melhorar a massa, deixar ela um pouco impermeabilizante. Até que o nome já está dizendo plastificante, né? E ela fica fácil de trabalhar na colher também. Aí vem o emboço sem o aditivo, é 1/3. Olha só como muda. O plastificante ele aumenta o rendimento do cimento. Esse sem o plastificante ele já endurece mais. Aí tem a massa para assentamento. No assentamento a gente usa 1/3. Essa medida é utilizada no tijolo estrutural. Porque no tijolo estrutural ele aguenta muito peso. O tijolo estrutural ele às vezes fazem prédios de até 9 andares. Então a argamassa ele tem que ter uma resistência compatível com a força do tijolo. E esses tijolos podem chegar aí a 10 MPa. É uma unidade de medida, né? De quanto peso aguenta em cima. No caso do assentamento da argamassa, para tijolo de 8 furos já é diferente. Aí já é uma massa mais fraca. Essa argamassa é mais fraca porque não tem a função estrutural. Então pode ser aí 1/6. Não tem problema, pode usar até 1/6 aí. Aí temos também a tabela de aplicação com o Vedacity. O Vedacity ele é um impermeabilizante hidrofugante. Ou seja, ele impede a entrada de água. Ele é usado em várias partes da construção. Às vezes depende de região, depende de etapa de obra. Então nos alicerces ele é muito usado, nas paredes de encosta, nos muros de divisa em que existem aterros, para evitar que a umidade passe para o lado vizinho ou para o seu lado, né? Em paredes perimetrais até 1 metro do solo. Isso daqui é em volta da residência, né? do prédio. A primeiro metro é bom passar sempre o hidrofugante. Impermeabilizante hidrofugante. O Vedacity é uma marca, é um dos hidrofugantes que existem no mercado. Ele é utilizado também em paredes externas, onde recebe muita chuva, nos muros de arrimo, subsolos de garagens, de prédios, nos pisos de laje, coberturas, piscinas, caixa d'água, áreas molhadas, todo lugar que é preciso barrar a umidade.
utiliza-se esse impermeabilizante hidrofugante. Aqui embaixo, 2 latas equivalem a uma padiola. É que em obras, às vezes o pessoal usa aquelas latas de tinta, né? Então, só para ter uma referência, 2 latas daquela equivalem a uma padiola. Então aqui está a medida de cimento, de hidrofugante, de areia para cada tipo de uso. Aqui temos o Vedalite. O Vedalite ele é utilizado como um substituto do cal. Então, no assentamento de tijolos de vedação, revestimento externo, aí utiliza-se 1/6, que é o que nós havíamos comentado lá atrás. No assentamento de alicerce, em assentamento de tijolo estrutural, tanto no alicerce como em tijolo estrutural, utiliza-se a medida de 1/3. Aqui temos uma outra tabela de argamassas, são tabelas de traços. Isso aqui nós pegamos do Orce, lá de Sergipe, do governo de Sergipe. E ele é utilizado, geralmente é isso aqui mesmo, né? Então temos aqui a medida da nossa padiola, né? O cimento, saco de 50 quilos. E aqui temos o cal, areia, arenoso, o aditivo utilizado para cada coisa. E essas referências aqui devem aparecer mais adiante, para onde vai cada tipo de composição. Tá? O cimento, na hora de comprar, é bom ficar de olho, que tem uns cimentos aí que é muito fraquinho também. Né? Fica de olho no CP. O CP2 é o mais utilizado na construção, e ele é de 50 quilos, mas tem também sacos de 40 quilos que equivalem a esse de 50, que é o CP04, que é utilizado até em pontes. E ele é mais rápido para secar, é muito bom para usar onde vai ser feito concreto, aquele cimento CP4. E durante a obra, ficar de olho como é que, depois do assentamento, se ele esfarela fácil na mão depois de alguns dias, se a resistência é adquirida de imediato. Isso aí é tudo coisa que tem que se olhar, porque esse cimento ele varia de região para região. E aqui nós temos a utilização da tabela das argamassas. Essa tabela que nós acabamos de ver aqui, ó, tabela gerais da argamassa, T1, T2, T3. Então, está tudo aqui, ó. Traço a ser utilizado. Base niveladora de piso, T4. Aí tem até a espessura da camada. Então você utiliza para fazer uma nivelação 3 centímetros para nivelar o piso. Então T4 o que é? T4 é um saco de cimento, 5 de areia grossa, sem aditivo, sem cal. Então esse aqui, por exemplo, é para fazer uma base niveladora. Utiliza-se 3 centímetros. Aliás, 0,3 centímetros, ela é bem fininha mesmo, é aquela camada bem fininha. Já é o embolso ali, seria o caso, né? Apesar que é no piso, seria como se fosse o embolso. O chapisco em alvenarias utiliza-se T1. Vamos ver o que é o T1. Um saco de cimento, 3 de areia. Aí utiliza-se meio centímetro, seria a grossura da camada. Né? Esse chapisco pode ser feito rolado também, que é muito bom. O chapisco rolado, onde existe EPS, quando se é feito a laje com EPS, aí é melhor fazer o chapisco químico, que usa um rolo de pintor especial e alguns produtos, né, que é misturado com o cimento, com a areia, e é feito rolado. Então temos aqui o chapisco em laje para tetos. Aí tem o traço T1, T2 e é feito meio centímetro. Vamos ver o que é o T2. É um saco de cimento, 3 de areia, e aqui uso o bianco.
Aqui nesse caso aqui eu chapisco rolado quando eu uso esse produto aqui. O Bianco ela é uma cola, ele ajuda a fixar. Então, no caso do EPS, que é isopor, é preciso ter uma cola, porque senão na hora que você for rebocar, quem reboca, né, tem pessoas que depois colocam no gesso, mas para quem reboca precisa ter o Bianco. Ou mesmo se for colocar o gesso chapado ali também, tem que colocar o Bianco para grudar. Ele é uma cola muito poderosa, esse Bianco, e outras similares também, né? Veja aqui que o Bianco é um adesivo para chapiscos, rejuntos e argamassa de base de PVA. O PVA é aquela está relacionada à pintura, né? Aí depois vem os embolso, reboco em paredes, aí já é outra mistura. É T5, T6 ou T7. T5 é 1 por 4. 1 por 4 vem uma areia grossa e uma areia mais fina aqui. Né? E tem essa composição do T7 que entra o cal hidratado, para quem prefere usar o cal. Né? Aqui o reboco de teto também, o T5, T6, T7. As camadas de reboco são finas, né? Tem pessoas que às vezes não faz direito a parede e fica aquelas coisas chapadas grossas ali, que é um prejuízo enorme, né? E tem pessoas que acham que aquilo vai reforçar a parede. Não, reboco, é revestimento ali. Temos também o embolso, o reboco, para proteção mecânica de impermeabilização externa em paredes em alta incidência de chuva. Então esse aqui, depois que foi feita a impermeabilização, no caso com argamassas poliméricas, será tratado mais adiante, aí é preciso fazer uma proteção para aquela argamassa. Ele fica como se fosse um sanduíche. Aí utiliza-se esse reboco de 2 centímetros em cima, o reboco T9, utilizado um saco de cimento com 6 de areia fina, de arenoso, né? E aí utiliza-se também o Vedacity para ficar bem impermeável mesmo, né? Isso aqui é para proteger bem, né? Tem essa outra aqui, reboco para proteção mecânica de impermeabilização, também vai proteger uma impermeabilização. Utiliza-se T3, que é um saco de cimento, 3 de areia e o Vedacity. Aqui já está até mais reforçado, né? Onde existe, se quer uma maior proteção mecânica. Rejunte de comieira. Os rejuntes de comieira, eu uso o T6 e a camada de 3 centímetros, 1 de cimento, 4 de areia grossa, 2 de arenite e o Vedacity, né, para evitar a entrada de água. Juntas de alvenaria de blocos cerâmicas, blocos de argamassa e cimento sem função estrutural. Aqueles blocos de 8 furos, né? Então, para se tampar juntas, utilizam uma máquina T5. É 1 por 4 por 2. Seria como se fosse um pré-preparo para o reboco, né? Ou para uma impermeabilização. Junta de bloco de concreto, T4. Junta de bloco cerâmico com função estrutural, T1. Vamos voltar ao T1. Um saco de cimento, 3 de areia. Né? Os blocos de cerâmico com função estrutural. Aqui é aquilo que eu estava falando, ele tem que ser mais reforçado. Então utiliza-se 3 por 1. Um saco de cimento, 3 padiolas de areia. E os tijolos estruturais, eles são separados apenas por 1 centímetro. Eles têm que ser pouca separação, porque o tijolo tem a sua força de segurar todo aquele peso.
Então é para não dar muita variação na questão da argamassa, aí utiliza isso bem fininho, né? Para ele ficar mais certo também, mais encaixado, mais homogêneo. Depois nós vamos ver isso mais adiante. Aqui temos as juntas de alvenaria de tijolos refratados. São aqueles tijolos usados em churrasqueira que aguenta altas temperaturas. Eles têm uma argamassa própria. Vamos comprar uma argamassa pronta, né? Tem muita gente que faz areia, cimento e coloca açúcar, inventa bastante coisa. Mas aqui já temos o mercado já oferece uma argamassa própria para isso. O assentamento de azulejos, utiliza-se o T8 e 0,03 centímetros. Aí já vai ficando mais fino, né? Então vemos aqui que o T8 é uma nata de cimento. E essa nata de cimento ela é usada em muitas outras coisas, como revestimento de cerâmica de parede, pedras naturais, pedras irregulares, pedras naturais em placas de piso, assentamento de pedras irregulares em piso. Aqui a gente já tem mais uma explicação do T2, que é quando se usa o aditivo. O aditivo bianco ele é quando se quer uma maior aderência, uma cola mesmo, né? O Vedacity ele é utilizado para impermeabilizar, mas ele também pode ser utilizado no chapisco. O Vedacity é um impermeabilizante hidrofugante. Sempre que se quiser impermeabilizar, vai utilizar ele. Então, agora nos tetos, quando a altura, a espessura do reboco ultrapassar 2 centímetros, é bom utilizar uma malha, uma tela galvanizada que se vende no comércio, para poder segurar aquela massa, senão ela começa a rachar, ela pode cair. Já teve casos que em sacadas a argamassa caiu em cima de carros. Então, sempre que engrossar um pouco mais, é bom colocar essa tela metálica. O assentamento dos azulejos hoje é usado a argamassa pré-fabricada. Raramente se utiliza fazer na obra a argamassa como era feita antigamente. Aí tem a argamassa C1, C2, C3, de acordo com o que vai ser assentado. Então aqui nós temos uma recomendação, né, que tem se utilizado em reboco com cal a mistura 1,2,9 mais o aditivo, né? E sem o aditivo aí diminui a quantidade de areia. E às vezes a pessoa pensa, tem que colocar mais cimento, ou que vai ficar mais resistente. Não, existe uma medida para cada coisa. Então, se um reboque for colocado muito cimento, ele vai rachar. Se for colocado pouco cimento, ele vai esfarelar. Então, tem um ponto em que ele deve ser colocado que ele fica correto ali. Ele não racha e nem esfarela, nem cria microfissura, como a gente vê muitas vezes em vários lugares. Aqui nós temos a composição dos traços T1, T2, T3 e T4, já em quilogramas, em metro cúbico, é uma medida diferente. Ali atrás já está mais mastigado, é mais fácil, mais prático. Ninguém fica calculando 500 sacos de cimento, só se for no lugar onde se faz concreto usinado, né? Composição dos traços T5, T6 também, em metros cúbicos, quilos. Composição do traço T7. E a composição T8, aquela nata de cimento. Aqui é a fonte do CEROP, né? O CEROP
Ele é a Companhia Estadual de Habitação de Obras Públicas. E nesse site deles acaba tendo muita informação, tabelas. O Orcer é um programa de orçamento de obras de Sergipe. E tem muitas coisas que dá para se baixar dali. Especificações, insumos, argumentos. Concretos. Aqui estamos nos referindo ao concreto misturado na betoneira. Então, para se fazer esse concreto, coloca-se primeiro a pedra na betoneira. Depois adiciona-se metade da água que irá se utilizar, juntamente com os aditivos químicos. Bata um pouco, põe o cimento, aí mistura até ficar homogêneo. Por último, coloque a areia e o resto da água. Aí deixa bater por uns 3 minutos antes de poder usar o concreto. Tenha cuidado na hora de utilizar a areia para que não sejam utilizadas substâncias orgânicas irregulares, grãos muito grandes e que poderá tirar a resistência do cimento. Concreto ciclópico. Esse concreto ele é utilizado para juntar pedras entre 10 e 30 centímetros. São pedras de mão, muitas vezes pedras calcárias, que são utilizadas em vários lugares, inclusive como fundamento de construção, às vezes como muro de arrimo. E o concreto se prepara do mesmo jeito do outro. As pedras são espalhadas, as pedras que são grandes, né, são pedras de mão, são espalhadas dentro das cavas e depois vai se lançando o concreto para misturar, para dar junção a essas pedras. O cimento utilizado é o cimento comum, CP2 ou CP3, pode-se usar também o CP4, assim como anteriormente nós havíamos dito, né? Só que os sacos de CP4 geralmente eles são de 40 quilos, mas fazem o mesmo efeito, até melhor do que esses CP2 aqui, ou CP3. E a pedra geralmente é calcária, é muito abundante em várias regiões do país. No Nordeste se faz muito essa fundação com pedra calcária e o concreto ciclópico. E a partir dessa base feita, uma base mais larga do que os tijolos de 8 furos deitado ou outro tipo de baldrame, né, que é usado mais no sul, é o baldrame. Ele substitui o baldrame ali, e inclusive as camadas de tijolo que ficam até embaixo na terra. Transporte, lançamento e aplicação do concreto. O concreto ele tem que ser transportado o mais rápido possível. Ele tem uma tendência a se sedimentar muito rápido. Então ele não pode percorrer grandes distâncias. Na hora de fazer o lançamento, tem que molhar o local onde vai receber o concreto para depois efetuar o lançamento sobre o... Deve-se tomar cuidado também para não se lançar esse concreto de uma altura muito grande, no máximo 2 metros. Aonde for maior, aí tem que se dividir em etapas para que o lançamento fique mais homogêneo. As formas devem estar bem travadas, vedadas, porque o concreto ele tem muita pressão e ele sempre tem uma tendência a querer abrir as formas. Aí fica vazando aquela nata, né, que a força mesmo do concreto está ali, indo embora, né? Sempre que possível é bom fazer a vibração, tem os equipamentos próprios para isso. E enquanto está se fazendo a vibração, evitar de encostar o equipamento em ferro, em paredes. Então deve sempre colocar e tirar a agulha, né? Ficar meio que socando ali com a vibração. No caso, por exemplo, de um radier, é bom evitar sempre tomar cuidado com as formas em volta, né? Para não tirar elas do lugar. Vibrar, colocando e tirando, fazendo várias incisões.
E a superfície dessas lajes do radier, elas devem ser sarrafiadas com uma régua, de preferência de alumínio, né, que ela é mais retas, posicionadas sobre as taliscas e desempenadas com uma desempenadeira de madeira, principalmente se já quer se colocar um acabamento ali. Sempre passando pelas guias mestras, deixando guias mestras próximos às caixarias do perímetro, porque às vezes com o passear do carrinho por cima, acaba tirando do local, deslocando essas madeiras, essas caixarias. Deve-se também ficar de olho no nível, né? As mestras já têm essa finalidade de manter o nível. E aonde se vai dar o acabamento, então pode-se tirar as taliscas e desempenar ali. O processo da cura é muito importante. O concreto, ele seca na umidade e não é ficando seco, não. Então é importante que seja respeitada essa cura, mantendo sempre o concreto úmido depois que foi lançado, sarrafiado, durante 7 dias. É o período mínimo de cura dele. Se tem formas, molha as formas também para elas não ressecarem, e aí estoura a madeira, já não serve para mais nada. Então é bom molhar tudo. Recomenda-se inclusive que a parte concretada seja coberta com um material que possa manter úmido. No caso, pode ser areia, sacos, pano, papel. Onde mais se precisa de resistência, mais úmido e mais tempo deve se permanecer essa umidade. Tabela de traços de concretos usuais. Bom, nós já vimos que um saco de cimento de 50 kg possui 0,035 metros cúbicos. Nessa tabela, ele trata da força do concreto em MPa/FCK. Então, de acordo com a quantidade de cimento, de areia, brita, ele vai ter a sua força. E cada MPa ele serve para uma coisa. Então temos aqui, por exemplo, o 15 MPa, ele serve para cintas de amarração. Então ele corresponde a 338 kg de cimento, que vai dar 6,76 sacos daqueles de 50 kg. Ele vai dar 0,2366 metros cúbicos de cimento. Aqui já está em metros cúbicos, aqui em sacos e aqui em quilos. Né? A areia vão ser 0,58, mais de meio metro cúbico de areia. A brita tipo 1, 0,257 metros cúbicos, e a brita número 2, 0,536 metros cúbicos. Aí vem o total dessa composição de brita, né? O total de brita somando a brita tipo 1 e a brita tipo 2 dá 0,793 metros cúbicos. E aqui embaixo nós temos a proporção, né? Se for utilizada, né, naquele método, seria um saco de cimento, 2,5 padiolas de areia grossa, 1,1 padiola de brita número 1, 2,3 padiolas de brita número 2, e o total de volume seria 3,4 padiolas. Nós temos aqui a tabela de vergas, contravergas e blocos da FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, e essa CO é lá do Rio de Janeiro. Então, para vergas, contravergas e blocos, eles utilizam 20 MPa. Aí vai corresponder a um saco de cimento, 2,5 padiolas de areia, 1,6 padiolas de brita 1 e 1,6 padiolas de brita número 2. Aí vai dar o volume 3,2 padiolas. Esse aqui é 20 MPa. Aí tem 21 MPa também, que utiliza para essas vergas e contravergas. Aí vai do engenheiro. O engenheiro que vai dizer quantos MPa que vai ser utilizado na obra. Naquela parte que nós vimos do memorial descritivo, lá atrás. Aí ele vai dizer
onde vai ser usado, quantos MPa em cada lugar. Aqui nós temos mais uma tabela de conversão de quilos em sacos de cimento. Mas nós sempre vamos usar essa parte aqui que está escrito proporção. Sempre na tabela, né? Vamos usar a proporção. Tá vendo que é mais fácil, né? É um saco de cimento, 2,5 padiolas de areia, mais 1,6 de brita, 1,6 de brita 2. Então aqui na proporção é em padiola. É mais fácil trabalhar. Aqui mais uma tabela da utilização do bianco. Então se você for fazer o chapisco rolado, você vai usar uma lata de cimento, mais uma lata de bianco e 2 de água. Se você for usar o bianco para pintura, aqui para fixar o cal, aí você vai usar uma parte de bianco, mais 4 de água. Se for usar o bianco nos rejuntes, às vezes tem rejuntos de baixa qualidade, então usa-se o bianco que ele é uma cola, aí não fica saindo aquele rejunte, né? Aí usa uma parte de bianco e 2 de água. Se for usar no gesso, aí utiliza uma parte de bianco com 3 de água. Aí quando for usar no caso de chapisco, do chapisco rolado, aí tem que usar aquele rolo de textura intensa com areia grossa. Então quando for misturar areia, tem que usar uma areia grossa. Esse rolo é um rolo especial, que é usado na pintura, mas também é usado para fazer o chapisco rolado.